livro de Mórmon é um registro sagrado que contém as experiências espirituais de antigos profetas que viveram no continente americano. O primeiro desses profetas foi Lehi. Lehi viveu em Jerusalém 600 anos antes de Jesus Cristo. Assim, sendo judeu e da ascendência de José do Egito, ele começou a profetizar ao povo sobre as suas iniquidades e as calamidades que recairiam sobre eles, e os julgamentos de Deus que iriam destruir aquela cidade. Em razão disso, ele foi perseguido e os judeus procuraram tirar-lhe a vida. E Lehi teve que fugir para o deserto com a sua família, ficando no deserto por um período de 8 anos. Após esse período, o Senhor ordenou a seu filho Nefe e a seus outros filhos que construísse um navio. E por meio desse navio, eles saíram de Jerusalém e foram conduzidos pela mão do Senhor até as Américas. Chegando nesta terra, eles deram início a uma grande civilização. Eles se multiplicaram, se tornaram pessoas fortes e poderosas. Então o Senhor ordenou a Nefe que registrasse a sua história, desde a saída de Jerusalém, as aflições no deserto, e ele confeccionou algumas placas de metal, nas quais ele começou a registrar a sua história, as suas experiências espirituais, os milagres e os procedimentos de Deus para com eles. Registrou em um idioma chamado egípcio reformado, por causa da facilidade de escrever naquelas placas. Então, desde Nefe, de geração em geração, essas placas foram repassadas de pai para filho. E no período de aproximadamente 1000 anos, essas placas chegaram até as mãos de Mórmon. Mórmon foi o penúltimo profeta e ele teve a grande missão de fazer uma compilação e o resumo desses 1000 anos de histórias no volume mais compacto. E então, por ele ter feito esse grandioso trabalho, o livro recebeu o seu nome, o livro de Mórmon, que era o nome de um profeta historiador. Após Mórmon ter feito essa compilação, ele entregou as placas nas mãos de seu filho Moroni. No ano 423 d.C., Moroni então enterrou essas placas no monte chamado Monte Cumorah. E 1400 anos depois, em 1827, Moroni apareceu ao profeta Joseph Smith e revelou-lhe que haviam placas que ele deveria retirar da terra e traduzi-las. E então, por um período de 4 anos, Joseph Smith recebeu visitas constantes desse anjo. E ao termo desse período, ele pegou as placas e as traduziram para o inglês, por meio de objetos sagrados que também estavam guardados junto com as placas. Esse objeto é chamado de Urim e Tumim. Foi traduzido pelo poder e dom de Deus, sendo José Smith um menino do campo, iletrado e sem muita instrução. Os eventos mais significativos do livro de Mórmon é a visita pessoal de Jesus Cristo a este povo, no ano 34, logo após a sua ressurreição. Entre esse povo, ele ministrou seu evangelho, fez muitos milagres, explicou as Escrituras e, mais do que isso, ele estabeleceu a sua lei, conforme fora feita em Jerusalém. E, mais do que isso, ele aqui estabeleceu a sua igreja, comissionou 12 discípulos, à semelhança dos 12 apóstolos em Jerusalém. Então o livro contém a história desse povo. Inclusive, fala a respeito das grandes civilizações que hoje nós conhecemos como os astecas, os incas e maias. Também no livro é registrado como essas civilizações
chegaram à sua ascensão, ao seu apogeu, e também como elas foram dizimadas e extintas. Igualmente, o livro fala a origem dos índios americanos, como eles se tornaram, né, um povo primitivo, e como eles chegaram, né, a esse estado decadente, né, porque eles negaram o Evangelho e o Deus desta terra, que é Jesus Cristo. Então, o livro traz muitos conceitos, muitos conhecimento que vai preencher algumas lacunas da história, né, da história, e algumas hipóteses que ainda não foram elucidadas, em nossos tempos modernos. Todos precisam ler este livro, porque além de conter informações históricas e dados preciosos, o seu maior poder é o poder espiritual que emana dele, porque, em suma, ele é um registro sagrado que contém experiências espirituais sagradas. Ele deve ser lido juntamente com a Bíblia, porque ele tem o poder de apaziguar contendas, de estabelecer a paz e de dar uma clareza profunda sobre doutrinas e princípios que foram distorcidos ao longo dos anos. Então, quando ele é estudado junto com a Bíblia, a gente tem a compreensão clara da doutrina de Cristo. Este livro é a pedra angular da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e nós o usamos juntamente com a Bíblia para estabelecer a paz, para esclarecer pontos doutrinários e para nos levar de volta à pureza do Evangelho de Jesus Cristo, conforme foi deixado por ele aos antigos povos da nação judaica, e tanto quanto da nação que viveu aqui neste continente. Eu sei que esse livro é verdadeiro, e essa evidência me foi manifestada por meio do poder do Espírito Santo, cuja promessa está no último livro, lá em Moroni 10:3-5, que nos promete que, se nós o lermos, se nós o meditarmos e se nós orarmos a Deus perguntando com fé, ele nos manifestará a verdade dele pelo poder do Espírito Santo. E eu fiz isso e tive essa resposta, esse testemunho vigoroso por meio de uma experiência espiritual extraordinária. Sei que ele é verdadeiro. E isto eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém.